Olá, aqui é a Helga, canal desde Espanha, publicando só através do meu canal secundário Limes Germânicos até o dia 26 de outubro, quando o YouTube levantar a censura ao meu canal principal. Eu trago hoje uma notícia do LifeSite News do dia 4 de agosto de 2020. A Academia do Vaticano defende a retirada de Deus do documento pandêmico para atingir a maior audiência possível. O Vaticano defendeu um dos seus documentos recentemente divulgados sobre a pandemia do coronavírus, que não mencionava Deus, como um esforço para alcançar a audiência mais ampla possível. A Humana Communitas, na era da pandemia, meditações inoportunas sobre o renascimento da vida, esse é o nome do documento, que tem 8 páginas, foi publicado pela Pontifícia Academia para a Vida no dia 22 de julho. Estamos interessados em entrar em situações humanas, lendo-as à luz da fé e de uma forma que fale ao maior público possível, aos crentes e não crentes, a todos os homens e mulheres de boa vontade, disse Fabrício Mastrofini, porta-voz da Pontifícia Academia para a Vida. Não sei, nesse momento, se um trabalho filológico de contabilidade sobre quantas vezes algumas palavras-chave se repetem em um texto é útil, disse Mastrofini, em resposta a um artigo publicado pelo New Daily Compass no dia 31 de julho e que apareceu em italiano no dia 28 de julho. Seus leitores têm o direito de saber algo mais. A crítica à falta dos termos Deus, fé, religião foi primeiramente apresentada por um site americano e depois repetida por sites espanhóis e finalmente também na Itália por algum blogueiro apaixonado, apontou ele, não explicando como esse fato era de alguma forma relevante. Phil Lawler, do Catholic World News, chamou o documento, logo após seu lançamento, em 22 de julho, de perspectiva chocante do Vaticano sobre a pandemia e uma vergonha para os fiéis católicos. De acordo com Lawler, que é um respeitado jornalista católico, até mesmo o título do documento é enganoso. O documento fornece muito pouca informação concreta, mas eu vou conceder isso. É inoportuno. Nunca há um bom momento para esse tipo de ruminação insípida, disse Lawler. E continuou. Apesar de se estender a mais de 4.000 palavras, o documento do Vaticano não menciona Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Igreja, os sacramentos, a oração ou mesmo a caridade. Nem mesmo a palavra cristão aparece no texto, resumiu Lawler. Há, reconhecidamente, um apelo à conversão moral, mas, no contexto, é claramente um apelo a uma conversão ideológica e não religiosa. Ele disse que o Vaticano deveria enviar uma mensagem cristã, o que ele sugeriu que teria acontecido em tempos passados, quando a Pontifícia Academia para a Vida poderia ter nos recomendado não ficar paralisados pelo medo da doença e da morte, nem considerar qualquer interação com os vizinhos como uma imposição perigosa. Enquanto o documento faz um gesto fraco nessa direção, ele não oferece conselhos práticos para os católicos, mas faz um grandioso apelo à solidariedade mundial e à cooperação internacional, estipulando que a Organização Mundial da Saúde deve ter um lugar privilegiado na campanha. Doyen Nguyen, uma professora leiga dominicana, também criticou o documento em um artigo publicado no LifeSite News de 29 de julho. Em nenhum lugar do documento menciona-se que Deus é nosso objetivo final, que Cristo é nossa esperança e que precisamos da graça do Espírito Santo, tanto para a nossa conversão moral, quanto para uma boa vida moral. Em nenhum lugar a Igreja, a dispensadora dos sacramentos como fonte de graça, é mencionada tampouco. Ao passar por cima de Deus e da Igreja, em silêncio, de que forma o apelo da Academia à solidariedade, à igualdade e ao acesso à saúde para todos, sem exceções, difere do apelo das ideologias seculares? Esse é um documento emitido por um órgão de prestígio da Igreja Católica, mas não há nenhuma menção ao cristianismo ou aos cristãos, muito menos aos católicos. Que um documento seja destinado a todos os homens e mulheres certamente não é motivo para colocar entre parênteses sua identidade católica ou omitir qualquer referência a Deus, a Cristo, ao Espírito Santo e à Igreja, escreveu ela.
A academia atacou Lawler via Twitter, chamando seu artigo de um mal-entendido deliberado para produzir confusão. Lawler, por sua vez, simplesmente disse: eles não precisavam da minha ajuda para produzir confusão. Seu próprio documento fez esse trabalho muito bem. A Humana Communitas, o documento da Pontifícia Academia para a Vida, de fato enfatizou que somente uma resposta global seria suficiente, descontando os apelos à subsidiariedade. Quero dar um parêntese aqui para falar da subsidiariedade. Eu tenho um artigo publicado na revista Direitos Fundamentais e Justiça, em seu número 17, de 2011, e é exatamente sobre este conceito de subsidiariedade. Chama-se, meu artigo, Subsidiariedade, de noção aristotélica a princípio da União Europeia e seu reflexo na ordem econômica brasileira. O que é o princípio de subsidiariedade? É um princípio forjado pela Igreja Católica. O princípio de subsidiariedade expressa a ideia segundo a qual o que em uma sociedade pode ser realizado adequadamente pela entidade mais próxima ao cidadão não deve ser transferido a uma autoridade mais distante, a não ser que a ação da primeira não seja suficiente para promover os fins desejados e a intervenção da segunda seja mais eficaz. Com raízes no mundo antigo, grego e romano, o conceito de subsidiariedade foi recuperado pela escolástica medieval e desenvolveu-se no período da Reforma e da Contra-Reforma, dando nascimento à noção de federação e de autonomia dos corpos intermédios da sociedade. Restaurado no final do século XIX pela encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, fez parte da doutrina social da Igreja ao longo dos últimos 120 anos. Depois de ser incorporado pelo Tratado da União Europeia, Tratado de Maastricht, conheceu uma popularidade sem precedentes. O meu artigo, e eu estou lendo aqui o abstract, o resumo do artigo, trata da construção do princípio de subsidiariedade que atualmente preside a integração europeia. Chama a atenção para sua evolução no âmbito do magistério econômico católico, que valoriza a livre iniciativa. Aborda também a influência daquele magistério na ordem econômica da Constituição Brasileira de 1988. Bom, isso eu escrevi esse artigo em 2011. Em 2011 eu ainda não estava, como se diz hoje, acordada, desperta para esse mundo que estamos aí. Então, o artigo eu considero que mantém sua vigência, é bom, mas pode parecer ingênuo um pouco hoje em dia. É bom notar que, enquanto eu o escrevia, cheguei ao conhecimento de algo que, digamos, chocou-me um pouco. E foi o fato de que, nas minhas pesquisas, eu descobri que o Papa Bento XVI tinha pedido a criação de uma autoridade política supranacional. Vejamos, eu vou ler aqui o trechinho em que eu conto isto. É curto. Em meio à voragem mundial, e aqui estou referindo-me à crise de 2008, por aí, aquela crise mundial. Em meio à voragem mundial, entretanto, eis que o Vaticano apresenta em outubro de 2011 um documento no qual, mais uma vez, critica o liberalismo econômico sem regras e sem controles, considerando-o uma das causas da atual crise econômica. Pede que os Estados, tendo como ponto de referência a Organização das Nações Unidas, cedam, de forma gradual, parte de suas soberanias a uma autoridade política supranacional concertada e legitimada, bem como a um Banco Central Mundial que substituiria o FMI e com horizonte planetário apta a regular as finanças mundiais, colocando-as a serviço da economia real e não da especulação. A transcendência do documento, que recupera a encíclica Caritas in Veritate, de Bento XVI, encontra-se na interpretação da situação atual, chamando outra vez para a urgente necessidade de recanalizar os esforços no sentido de fazer uso do princípio de subsidiariedade na condução da economia mundial. Mostra o documento que a existência de uma autoridade política supranacional não é incompatível com o princípio de subsidiariedade. Ao contrário, conjuga-se bem com ele, já que tal autoridade deve se pôr ao serviço dos vários países membros, segundo o princípio de subsidiariedade, criando, entre outras coisas, aquelas condições socioeconômicas, políticas e jurídicas indispensáveis também para a existência de mercados eficientes e eficazes.
Bom, esse aqui é o trecho, repito, do meu comentário acerca desse pedido do Papa Bento XVI, que era Papa então em 2011, quando eu escrevi o artigo. Ele pedia uma autoridade supranacional política com horizonte planetário para regular as finanças mundiais. Hoje, isso me choca. Naquele momento, me chocou, pareceu-me estranho, para dizer o mínimo. Realmente, eu fiquei tocada pelo conhecimento disso, de que um Papa peça a criação de uma autoridade supranacional para regular as finanças. Hoje, com as ideias bastante mais claras, quase 10 anos depois, desperta, acordada, a mim me parece realmente absurdo. Essa é a verdade. Porque isso aqui é como pedir a nova ordem mundial. Bom, então não sei se ficou claro, o princípio de subsidiariedade que nasceu dentro do magistério da Igreja Católica é o princípio segundo o qual, se a autoridade mais próxima do cidadão, isso é, o município, pode fazer o que seja necessário fazer para atender às suas necessidades, é melhor que seja ela, em lugar de uma autoridade mais longe, por exemplo, no caso aqui da Europa, a autoridade supranacional em Bruxelas, o faça. Mas antes mesmo de que seja uma autoridade civil, aquela que vai atender às necessidades do indivíduo, a Igreja coloca como prioridade a própria família e a própria comunidade mais próxima, em lugar de instituições políticas. Esse é o princípio de subsidiariedade que me apaixonou quando, estudando para a minha tese de doutorado, eu o descobri. E foi parte, talvez tenha sido o catalisador da minha volta à Igreja Católica, eu que estava tão distanciada. O princípio da subsidiariedade é, para mim, um tema de, digamos assim, alto valor afetivo. Mas vou voltar aqui ao texto que eu lia do LifeSite News. A Humana Communitas, o documento da Pontifícia Academia para a Vida, de fato enfatizou que somente uma resposta global seria suficiente, descontando os apelos à subsidiariedade. Então, o que quer dizer aqui o autor? Que esse documento da Pontifícia Academia para a Vida nem sequer contou com o princípio de subsidiariedade, isto é, com o fato de que primeiro devemos considerar que deveria ser a família ou qualquer um dos outros corpos intermédios que desse uma resposta para o problema que a humanidade está sofrendo neste momento por causa da tal suposta crise do bicho. Por isso ele diz aqui, o documento da Pontifícia Academia para a Vida descontou os apelos à subsidiariedade. Isto é, descontou os apelos a um princípio que faz parte do magistério da Igreja Católica há mais de 120 anos. O de que não se deve lançar mão da autoridade mais longe do indivíduo antes de tentar que seja a autoridade mais próxima a que ajude-o a resolver seus problemas. O princípio de subsidiariedade apoia essa luta de Trump, de Bolsonaro, de todos os presidentes e políticos soberanistas, porque não busca fora do Estado-nação a solução para seus problemas. Não é a ONU, a OMS, a Unesco que vai resolver os problemas, mas sim o próprio país, as próprias instituições soberanas do país. Isso sem deixar de antes lançar mão da própria autonomia do indivíduo e da família, que devem ser ajudados a resolverem eles mesmos seus problemas, sem necessitar do governo. Assim, por que não deixar que sejam as próprias famílias, o próprio indivíduo, com acesso à hidroxicloroquina, com acesso ao CDS, que resolvam o problema de saúde nesse específico caso do Covid, quando temos, no mundo inteiro, especialistas dizendo que esses 2 remédios são suficientes para trazer a saúde às pessoas afetadas pelo tal Covid. Mas não,
preferiram retirar o acesso a essas duas substâncias e entregar à ONU a gestão de todo o problema. E o que vimos foi, em diversos países do mundo, os médicos simplesmente cumprindo um protocolo que acabou levando ao resultado tão triste para milhões de pessoas. A morte, em vários casos. Vemos aqui a Pontifícia Academia para a Vida, nesse documento Humana Communitas, dizendo que é fundamental que seja a OMS quem esteja em um lugar privilegiado na campanha de solução dos problemas que temos agora. Incrível. Sigo a leitura. Profundamente enraizada em sua missão de liderar o trabalho de saúde internacional, está a noção de que somente o compromisso dos governos em uma sinergia global pode proteger, fomentar e tornar efetivo um direito universal ao mais alto padrão de saúde atingível, escreveu a Academia. Essa crise enfatiza o quanto é necessária uma organização internacional com alcance global, incluindo especificamente as necessidades e as preocupações dos países menos desenvolvidos que estão enfrentando uma catástrofe sem precedentes. Vejam bem, como eu acabei de dizer, já em 2011, o Papa Bento XVI pediu uma autoridade supranacional que cuidasse do problema naquele momento, que era a crise econômica. Agora estamos vendo outra vez a mesma Igreja Católica pedindo que se dê um lugar privilegiado a uma autoridade supranacional que resolva os atuais problemas. Problema, no caso, de saúde. Estipulando que a OMS é quem deve estar à frente de tudo. E isso é um grande problema. Por quê? Porque, pelo menos eu interpreto a crise terrível que houve aqui na Espanha, e eu só posso falar da Espanha, que foi o que eu vivi, como tendo sido exatamente o fato de ter escutado a OMS em lugar de ter dependido do critério do corpo de médicos espanhóis para solucionar essa crise. Então, o que acontece é que os médicos deixaram de lado sua visão, seu critério, para obedecer o que disse a OMS. E nós sabemos que a OMS é comunista. Então, aqui, o que vemos realmente é o princípio de subsidiariedade do magistério da Igreja Católica colocado completamente de lado. Agora, a própria Igreja Católica cada vez mais, e repito mais uma vez, não começou agora, em 2011, Bento XVI já o fez, agora estamos vendo aí a Igreja Católica chamando organismos supranacionais para solucionar os problemas dos países com relação a essa doença, ou suposta doença. Olha aqui, repito o que escreveu a Academia. Somente o compromisso dos governos em uma sinergia global pode proteger, fomentar e tornar efetivo um direito universal ao mais alto padrão de saúde atingível. Isso é mentira. Essa crise enfatiza o quanto é necessária uma organização internacional com alcance global. Isto é, estão mais uma vez querendo que os países cedam sua soberania, agora em termos de saúde, e isso implica também recursos financeiros, a uma autoridade que está lá fora, né? É a nova ordem mundial. Sigo aqui a leitura. Por outro lado, o documento refere-se aos governos que tentam proteger sua população contra o vírus com acusações de estreiteza de espírito dos interesses nacionais. Vejam aqui, é uma clara referência a gente como Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán e outros presidentes que são soberanistas, que creem, e muito de acordo, mesmo sem o saber, com o princípio de subsidiariedade transversal do magistério da Igreja Católica, segundo o qual deve ser a autoridade mais próxima do indivíduo a que ajude-o a resolver seus problemas. E é claro que o governo do país está mais próximo do indivíduo do que uma entidade supranacional como a ONU e sua OMS. Por outro lado, o documento refere-se aos governos que tentam proteger sua população contra o vírus com acusações de estreiteza de espírito dos interesses nacionais, tendo levado a uma política de independência e isolamento do resto do mundo, como se uma pandemia pudesse ser enfrentada sem uma estratégia global coordenada. Tal atitude poderia servir para apoiar de boca para fora a ideia de subsidiariedade
e a importância de uma intervenção estratégica baseada na reivindicação de uma autoridade inferior que tenha precedência sobre qualquer autoridade superior, mais distante da situação local. Continuou o documento. Na realidade, a atitude em questão alimenta uma lógica de separação que é, para começar, menos eficaz contra o Covid-19. E assim, o documento da Pontifícia Academia para a Vida critica os governos que tentaram proteger sua população contra o vírus com autonomia. E o faz, critica-os dizendo isso, que a atitude desses governos poderia servir para apoiar de boca para fora a ideia de subsidiariedade e a importância de uma intervenção estratégica baseada na reivindicação de uma autoridade inferior que tenha precedência sobre qualquer autoridade superior mais distante da situação local. Mas, continua o documento, na realidade, essa atitude alimenta uma lógica de separação que é menos eficaz contra o Covid-19. Então, você vê aí a própria Academia Pontifícia para a Vida do Vaticano fazendo referência ao princípio de subsidiariedade, mas para dizer que ele não serve, neste caso aqui do Covid-19, e que aqueles países que lançaram mão dessa ideia de subsidiariedade, como os países mais soberanistas, não é? Que tentaram resolver os problemas da sua população contra o vírus de um modo mais autônomo, essa atitude é para eles, da Academia para a Vida, está fundada na lógica de separação, que é menos eficaz contra o Covid-19. Eles querem porque querem que seja a autoridade supranacional da ONU, a OMS, que cuide da saúde de todos os 7,7 bilhões de pessoas no planeta. Que todos obedeçamos à OMS. Insistem nisso. Mas continua aqui o artigo no LifeSite News dizendo que o arcebispo Vincenzo Paglia foi nomeado pelo Papa Francisco para dirigir a Pontifícia Academia da Vida em 2016. Então essa academia da qual nós estamos falando é dirigida por Vincenzo Paglia. O arcebispo Vincenzo Paglia é conhecido daqueles que seguem meu canal há muito tempo, porque eu trouxe um vídeo em que ele era citado, e que foi o vídeo sobre o afresco na catedral, uma catedral da Itália, um afresco que ele encomendou a um artista homossexual, que fez umas pinturas horrorosas de Jesus segurando de um lado e outro, nas duas mãos, umas cestas, umas redes de pesca com um monte de homem nu dentro. Entre os homens estava o próprio arcebispo Vincenzo Paglia. Eu trouxe o vídeo ao meu canal. Sugiro que aqueles que não o viram vejam-no, que é muito interessante. Muito interessante. E aqui o LifeSite News faz referência àquele afresco que Vincenzo Paglia mandou pintar. O arcebispo Vincenzo Paglia foi nomeado pelo Papa Francisco para dirigir a Pontifícia Academia para a Vida em 2016, após a remoção de todos os membros anteriores da instituição, fundada em 1994. Ao mesmo tempo, novos estatutos foram impostos à academia, não mais exigindo que os membros defendessem a vida de acordo com os ensinamentos católicos. Em uma entrevista, Paglia insistiu sobre a suposta importância da abortista Organização Mundial da Saúde, dizendo: a OMS parece indispensável, mesmo que certamente tenha algumas falhas. Devemos aprender com seus fracassos e melhorar seu funcionamento. Somente assim poderemos colocar em prática o direito universal aos mais altos níveis de saúde, como expressão da proteção da dignidade inalienável da pessoa humana. É incrível, gente, que nós vejamos um arcebispo dessa falsa Igreja Católica que está no Vaticano dizer que a OMS é indispensável. Todos sabemos que a OMS é abortista. Que a OMS é abortista. E como é que um sujeito que dirige um organismo chamado Pontifícia Academia para a Vida, né, coloca todos os ovos nessa cesta
da OMS abortista, dizendo que ela é indispensável. Pelo amor de Deus, que mundo é esse em que estamos? Dizer que a OMS é indispensável para que coloquemos em prática o direito universal aos mais altos níveis de saúde? Aqui na Espanha, tínhamos, até antes dessa droga, dessa crise, os mais altos níveis de saúde. E agora nós estamos pelo subsolo em saúde, por causa de atender às diretrizes da OMS, nesse caso dessa crise do Covid. Pelo amor de Deus. Continua o artigo. A OMS declara explicitamente em seu website: toda mulher tem o direito humano reconhecido de decidir livre e responsavelmente, sem coerção e violência, o número, o espaçamento e o tempo dos seus filhos e de ter a informação e os meios para fazê-lo, e o direito de atingir o mais alto padrão de saúde sexual reprodutiva. O acesso ao aborto legal e seguro é essencial para a realização desses direitos. E nós vemos também, eu trouxe ao meu canal, como esse aí, Bergoglio, que se diz Papa, em uma viagem de avião, que é onde ele mais se solta, disse que nós não devemos ser como os coelhos e ter um monte de filhos. Vejam o vídeo, é muito importante. Um Papa que, em lugar de estimular os católicos a abrirem-se para a vida, não. Diz que nós não devemos ser como os coelhos. E claro, ele tem que apoiar um organismo supranacional como a ONU, que é abortista, entende-se perfeitamente. Informações e serviços contraceptivos são fundamentais para a saúde e os direitos humanos de todos os indivíduos, de acordo com a OMS. O gênero é definido como os papéis, os comportamentos, as atividades, os atributos e as oportunidades que qualquer sociedade considera adequados para meninas e meninos e mulheres e homens. O gênero interage com, mas é diferente das categorias binárias de sexo biológico. Isso é o que diz a ONU. E a Academia para a Vida do Vaticano apoia a OMS, que é parte da ONU, apoia essa ideologia de gênero. Isso é, não apoia a vida, já que só há vida possível a partir de um homem e uma mulher. Isso digo eu. Porque é simplesmente óbvio. Mas os senhores no Vaticano não veem isso. Escrevendo sobre a Humana Communitas, para o New Daily Compass, Stefano Fontana apontou: assim como o documento anterior, esse também não diz nada. Acima de tudo, não diz nada sobre a vida, que é a competência específica da Academia Pontifícia, e também não diz nada católico, ou seja, nada inspirado nos ensinamentos de Nosso Senhor. Perguntamos-nos quem realmente escreve esses documentos, disse Fontana. Pela forma como esses autores escrevem, eles parecem ser funcionários anônimos de uma instituição anônima de estudos sociológicos. Seu objetivo é cunhar frases slogan a fim de guardar a imagem de processos não especificados que estão atualmente em andamento. Sim, processos que estão em andamento, digo eu, para a consecução da agenda da assim chamada Nova Ordem Mundial. Na verdade, o arcebispo Paglia expressa-se assim, descrevendo a relação entre o coronavírus e a exploração dos recursos do planeta, falando sobre independência. Abre aspas. O desmatamento coloca os animais selvagens em contato com os habitats humanos, onde a agricultura intensiva submete o gado à lógica da produção industrial. Isto é feito para atender à demanda de carne para exportação, de modo que pratos para dietas desequilibradas e insustentáveis possam chegar às nossas mesas de jantar. Tudo isso facilita o alastramento de micro-organismos patogênicos de uma espécie para outra, até que eles afetam os seres humanos, escreveu o arcebispo Paglia. E eu tenho a dizer sobre isso o seguinte: vejam aqui a palavrinha famosa para a qual eu sempre chamo a atenção. Insustentável. Ele falou aqui, dietas desequilibradas e insustentáveis. Ele acha que a produção industrial de carne produz pratos para dietas desequilibradas e insustentáveis. Sustentáveis e insustentáveis tem tudo a ver com a Agenda 21, a Agenda 2030, que é a agenda sobre o desenvolvimento sustentável. Em outras palavras,
Paglia e todo esse Vaticano aí, como eu tenho mostrado incansavelmente nos meus vídeos, estão com a ONU, estão com a nova ordem mundial. Aqui, lendo essa imbecilidade que esse Paglia escreveu, me dá medo, porque eu sou uma amante da carne, não sou vegetariana. E aqui ele como que prepara o espírito das pessoas para abdicar da proteína da carne. E nós sabemos que está aí uma agenda também desses tecnocratas de Silicon Valley, que estão fazendo os robôs e tudo, uma agenda para realmente trazer uma dieta de carne feita em laboratório. Eles querem que nós comamos carne de laboratório. E eu não duvido nada que o Vaticano já esteja preparando os católicos e não tão católicos a seguirem isso, aceitarem essa coisa da carne feita em laboratório. Fontana enfatizou que a Humana Communitas é como qualquer outro documento escrito por instituições internacionais seculares, isto é, não religiosas, ou organizações não governamentais. As mesmas expressões tortuosas, a mesma falta de princípios orientadores que não são genéricos, as mesmas piscadelas feitas aos poderes do mundo, enquanto se gabam de defender os fracos, as mesmas frases indecifráveis, como ética de risco, ou frases retóricas vazias, como estratégia global coordenada e desafio ético multidimensional. Diz que a conversão é necessária, mas com respeito ao meio ambiente e a uma solidariedade mais generalizada, não como um retorno a Deus, acrescentou Fontana. Nunca há um chamado à oração, porque, de acordo com o documento, Deus pode agir contra a pandemia somente através do homem. E isso lembra-me Francisco dizendo que Deus necessita do homem. Lembra-me a mim, Helga. Segue aqui. A pandemia é vista como um produto humano, fruto da relação desordenada do homem com a natureza, e exige a conversão a novos comportamentos humanos. Termina Fontana. Lembram-se do vídeo que eu publiquei estes dias, eu acho que foi ontem, do padre Jostrom, aquele que fez a oração para o vento e a mãe terra? Pois é, ele também fala nisso. Defendendo o documento da Pontifícia Academia para a Vida, o porta-voz Fabrizio Mastrofini disse que há 3 textos que devem ser lidos juntos, a saber, a Carta Humana Communitas, do Papa Francisco, endereçada à Academia, o documento de 30 de março e o documento de 22 de julho, que tomou seu nome da Carta do Papa Francisco. Em resposta, Fontana disse que o documento da Academia Pontifícia para a Vida torna a pandemia um problema de ética e de funcionamento das instituições. Isso é muito pouco, comentou ele. Qualquer agência social poderia entendê-lo dessa maneira. Para resolver o problema, se realmente fosse só isso, não haveria necessidade de Cristo, mas seria suficiente ter médicos dispostos, dinheiro da União Europeia e um governo que não fosse exatamente ignorante. Fontana também chamou a atenção de Mastrofini por suas reivindicações de que a Pontifícia Academia para a Vida queria alcançar a audiência mais ampla possível. Se esse fosse realmente o caso, argumentou ele, o documento não teria usado um estilo estranhamente sociológico, muito distante de uma clara linguagem cristã. Como exemplo, ele citou, abre aspas, saímos de uma noite de origens misteriosas, chamados a ir além da escolha, logo chegamos à presunção e à reclamação, apropriando-nos do que só nos foi confiado. Muito tarde aprendemos a consentir com a escuridão de onde viemos e para a qual, finalmente, retornamos. Essas que acabei de ler, citadas por Fontana, são palavras do documento que estamos analisando aqui, publicado recentemente pela Academia Pontifícia para a Vida, o documento Humana Communitas. Está aí, eu vou deixar o link para quem quiser lê-lo na descrição deste vídeo. E continua aqui o artigo, que é bastante longo, nota-se. O arcebispo Vincenzo Paglia, chefe da Pontifícia Academia para a Vida e chanceler do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família, é um personagem altamente controverso no Vaticano do Papa Francisco. Em julho, Paglia tuiteou uma imagem de um homem e uma mulher nus, deitados no chão,
rodeados de crianças nuas. Embora o Twitter tenha advertido que a seguinte mídia inclui conteúdo potencialmente sensível, Paglia defendeu seu tweet. Em uma declaração publicada no site de Paglia, pode-se ler o seguinte: a fotografia, como foi amplamente destacada pelos artigos que saíram sobre o assunto, retrata um modelo de família católica e não tem nada de erótico, ambíguo ou inapropriado. Portanto, ela só pode perturbar um olhar profundamente mórbido, como foi escrito. Omnia munda mundis. Omnia munda mundis, continua aqui o artigo do LifeSite News, é como se diz em latim: para os puros, todas as coisas são puras. E eu, Helga, digo, sob essa perspectiva, toda a propaganda que temos visto desfilar sob os nossos olhos, como a que eu tenho mostrado incansavelmente no meu canal, deve ser permitida, não? Já que ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E o que nós vemos aí realmente são indícios muito fortes de que adultos fazem com crianças coisas que não devem. E além disso está Hollywood colaborando com a propaganda neste sentido, para que normalizemos este ato de adulto com crianças. E aqui estamos vendo o Vaticano, através de um de seus representantes, de um dos mais importantes centros ou instituições que ele tem, o Vaticano, que é essa tal Academia para a Vida. Bom, importante deveria ser, mas estamos vendo aqui que isso aqui poderia ser colocado no lixo sem perda para os católicos. Porque quando se tem uma Academia para a Vida, cujo diretor, presidente, ou seja lá o nome que se dê a quem a dirige, é um sujeito como Paglia, então é melhor realmente nem prestar atenção o que diz a tal academia. Paglia só provoca escândalo. Além daquele vídeo ao qual me referi, que eu trouxe ao meu canal, do afresco absurdo que ele mandou pintar, também trouxe um vídeo sobre ele dizendo que deve-se ajudar as pessoas a cometerem palavrinha que eu não posso dizer aqui, SUICIDIO. Deve-se ajudar as pessoas, os sacerdotes devem praticamente ajudar as pessoas a tirarem a própria vida. Incrível. Continua o artigo. Alguns anos atrás, Paglia havia encarregado um artista homossexual de pintar um mural homoerótico em sua igreja catedral. O mural inclui uma imagem do próprio arcebispo e retrata Jesus carregando redes para o céu, cheias de homossexuais nus e seminus, transexuais, prostitutas e traficantes de drogas, todos misturados em interações eróticas. Repito, vejam meu vídeo intitulado Catedral de Terni, na Itália, exibe afresco blasfemo, desde 2008, encomendado pelo bispo local. Esse é o título do meu vídeo. Eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Paglia também afirmou: devemos lembrar também que para a Igreja Católica, se alguém diz que Judas está no inferno, ele é um herege. Sobre isso eu publiquei um vídeo também, hein? Busquem lá. O vídeo intitula-se Arcebispo: quem diz que Judas está no inferno é herege. E padres podem acompanhar SUICIDIOS. E aqui termina esse artigo do LifeSite News, informando-nos, em outras palavras, que a Pontifícia Academia para a Vida já não é católica.